Finalmente tivemos passado e revelado da Ellie algumas inclusões a mais inéditas para a série. Olá, eu sou a Gabi Xavier. Eu sou o André Fenri. E sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sala do Tempo comentando o episódio novo de The Last of Us da HBO. Episódio 7, ou seja, faltam 2 para o final e a gente tá chegando lá, né? Falta tanta coisa ainda, pelo menos eu acho que, assim... Pra acabar tem que ser um pouquinho corrido, mas Fora o flashback, ainda falta bastante coisa, né? A gente comenta ao longo dos próximos episódios, apenas 2, e depois lá no fim a gente faz aquele vídeo, se a gente não prometer ao vento, de diferença entre série e o jogo, que a gente já comenta, né, ao longo de cada um dos episódios, mas um negócio compactado, e aí a gente fala. Mas nesse episódio a gente teve um paralelo no comecinho da Ellie, no presente, levando o Joe pra alguma casa abandonada. A gente vê que tem uma trilha de sangue no caminho deles, ou seja, não sei como não morreu, mas não morreu e está ali nas últimas e ela tentando achar alguma coisa para salvá-lo. E eles utilizaram justamente esse gatilho para trazer uma lembrança de quando ela perdeu alguém muito especial. E esse episódio de hoje foi a adaptação do DLC, Left Behind, e pra quem não sabe, DLC é uma expansão que vem à parte do jogo. Mas faz parte da história oficial. Faz parte da história oficial pra complementar mais esse universo deles, né? E aí eles criaram essa história do passado da Ellie, mostrando como ela foi mordida, como aconteceu tudo, como ela perdeu uma pessoa que ela gostava muito. Só que diferente da DLC, eles puxam um pouco pra trás, e aí a gente tem uma inserção inédita, que é exatamente um pedaço dela no campo de treinamento lá, da Fedra, né? Porque ela era parte de crianças que eram treinadas numa escola militar exatamente para eles entrarem pra Fedra. Sim. De acordo com o desempenho, como a gente vê na série, em diferentes funções. O cara lá, o general, ele achava que ela tinha muita liderança, né? Muito instinto de liderança, só que ela era muito revoltada. Eles basicamente na série ignoraram este material aqui, que também é uma história em quadrinhos do Neil Druckmann e outros autores, portanto, oficial no universo, vamos dizer assim, original, canônico, mas eles só aproveitaram a questão dela de fato ser brigona e ter desavenças dentro da escola militar. Aqui na série eles colocaram um trechinho muito curto dela brigando com uma menina, ficou com o olho roxo, mas também bateu, e pelo visto, pra ela ter sido chamada, ela deve ter batido mais. Então ela sempre fala que a menina precisou de 15 pontos, se eu não me engano. Então, tá vendo? A menina ficou toda arrebentada. A série não adiantou, nem colocou os fatos aqui desse quadrinho que mostra como ela conheceu a Riley, que é essa menina que ela tem a interação no flashback desse episódio. Eu não vou considerar o que tá aqui, até tem conteúdo disso aqui nas nossas redes sociais, @a Sala do Tempo, se vocês quiserem, explicando a história que vem aqui de como elas se conheceram, mas eu digo que eles ignoraram porque aqui ela vai pro shopping pela primeira vez, é diferente, apesar de na DLC ter o arcade, não tem aqui, então assim, não é que eles modificaram, mas, por exemplo, tem situações que foram ignoradas, portanto eu não considero para a série isso aqui canônico, tá? Pro universo sim, se quiserem depois deem uma olhada lá na rede social. Mas o episódio, sobretudo, foi importante não só para mostrar como ela foi mordida e mostrar algo do passado da personagem, uma construção de uma das protagonistas, mas mostrar como, diferente do que o Joe afirmou para ela no episódio passado, se não me engano, ela sim perdeu pessoas, e ela perdeu de forma muito trágica também na sua frente, quando ela fala que ela teve que matar alguém, e isso a série não trouxe, né? O momento em que ela precisou se despedir de fato da Riley, ela só verbaliza o que aconteceu, foi ali, com a menina que ela se aproximou, talvez a primeira amizade verdadeira e o primeiro amor que ela teve ali, a primeira paixão lá na adolescência, e ela perdeu assim, no instante, por causa da infecção. O que a série mostra pra gente, independente daquele material que eles não adaptaram, é que a Riley tinha fugido da escola, ficou 3 semanas sumida, apareceu no quarto da Ellie, dando aquele susto nela lá e tal. A Ellie tentou se defender e tudo mais. E ela fala pra Ellie que entrou pros vagalumes, faz parte dos vagalumes agora, e convida a Ellie, né, pra confiar nela. Uma noite inesquecível. Isso, que elas vão ter uma noite inesquecível. E na verdade, mais tarde, né, no episódio, a gente vê que é uma noite de despedida. Ela queria fazer uma noite especial pra Ellie, que era super importante pra ela também. Sim. Porque a gente vê mais pra frente ela comentando que é a última noite dela em Boston, que ela ia ser transferida pra outro posto, né, dos vagalumes, e aí elas não teriam mais contato. Na verdade, a gente vê que a Ellie descobre isso, né, vê sinais de que ela tá ali como um posto e começa a desconfiar, questiona, fica até muito chateada, e aí que vem a verdade. Mas sim, ela consegue proporcionar uma noite inesquecível pra Ellie, apesar do final que foi catastrófico. Mas é importante a gente ver a fala da Riley também, de que ela
sempre teve, ok, não tem esse material, mas vamos entender que na série a Riley também nunca concordou muito com a Fedra e sempre teve uma admiração maior pelos vagalumes, não como terroristas, mas como realmente reacionários e pessoas que lutavam por algo melhor. E ela não tinha colocação ou a visão do superior aí da escola militar, que ela seria algo incrível. Ela se formaria em breve e iria para uma baixa patente, uma vida irrisória, triste, que ela detestaria lá dentro da Fedra. E o que dá pra entender na conversa das duas é que ela também era problemática, era brigona e tudo mais. Assim como a Ellie também, né? Eu acho que as duas sim, nesse sentido sim. eram bem parecidas, mas a Riley teve essa... Acho que até, na verdade, ela que dá muito pra ela essa coragem de sair dos muros da cidade. E é a primeira vez na série que ela sai e vai para o shopping, o famoso shopping. E tem muita coisa. Eu vou tentar aqui, a gente vai tentar não trazer muitos detalhes de game, porque senão a gente sempre se alonga muito. Mas é muito parecido com o material da história original, do game. Eu acho incrível de como a HBO, não só nessa série, mas em várias séries, eles conseguem mais atores jovens que atuam muito bem. Sim, a quantidade de atores assim nessa série, agora que a gente tá vendo mais um, que fez a Sarah, a da Riley, a da Ellie, todas atuam muito bem, sabe? Estão super no papel. A interação, de novo, a química das duas, como amizade que vai transicionando para aquele primeiro amor e descoberta. Muito, né? Tudo é muito, é inocente, é muito natural, perfeito, é natural. Você sente aquilo sendo construído, da intriga, do ciúme, da raiva, da saudade, tudo acontece. A insegurança delas, exatamente, né? Tipo, e agora? Tipo... Eu achei muito bonito e inocente, assim, realmente você vê naquela primeira paixão surgindo e eles fazem isso de uma maneira brilhante. E que é importante porque marca a Ellie. Tem todo momento dela saindo, chegando ali no morto-vivo, cadáver, na verdade, roubando a bebida, tomando um susto e fazendo piadinhas. E aquele clima meio estranho da Ellie não saber o que tá acontecendo, da Riley nervosa porque vai apresentar algo que ela acha que é incrível, Sim. elas pulando por cima dos telhados. É legal que a gente vê ali no quarto da Ellie vários easter eggzinhos, né? O primeiro volume do livro de piadas que ela carrega pra lá e pra cá, que ela tem, agora ela tem... Qual volume que ela tem? Eu acho que é o volume 2, que ela ganha 2? nesse episódio. É isso mesmo, ela faz uma piadinha com título até, é verdade. E a gente vê ali a fitinha, cassete do Ahá, o pôster do MK2, né, do Mortal Kombat 2. Tudo que a gente vai vendo. Que inclusive é meu favorito da série. Tá é o que eu mais curto. Bom gosto. E tudo isso acontece e aparece tanto nesse episódio quanto mais pra frente, ou é importante pro universo de The Last of Us. E é muito legal como eles conseguem colocar essas pequenas referências e pequenas coisas no cenário. Isso desde o começo da série, eles estão conseguindo inserir de forma um easter eggzinho, um presentinho ali pros fãs que prestarem atenção, né? Construção de cenários, sem dúvida, principalmente esses que são mais reduzidos, até de mundo aberto mesmo, que envolve computação gráfica, eles estão fazendo de uma forma primorosa, tá lindíssimo. E quando eles chegam no shopping, aí tem todo o momento da surpresa, das luzes, neon, aquela coisa, né? Escada rolante, ela super empolgada, e de novo, de repente ela sai desse mundo que eles vivem, né, de infectados e viver preso, e Fedra, e briga, e qual futuro eu devo decidir, seguir, ser uma líder da Fedra, ou uma revoltada, ou uma sem lar. Sai isso tudo, de repente elas estão só aproveitando aquele momento. E aí elas vão parando de loja em loja. A Ellie fica curiosa com a vitrine da lingerie, sabe? Ela fica intrigada e olhando, assim, aquela curiosidade. A Riley dá uma zoada ali nela. Sim, até. Você vê que já tá tendo alguma coisa das duas se percebendo. Acho que nem a Riley entendendo muito bem o que ela sente pela Ellie, apesar de saber que é muito importante. E outro easter egg do Ahá, né, aparece nessa parte, começa a tocar Take On Me de fundo. Que inclusive a gente fez um cover com a versão da Ellie cantando isso, mas que você pode assistir, mesmo que a versão seja da parte 2 do jogo. Tem André Fenrir, Take On Me no Spotify, todas as plataformas de áudio, é só pesquisar André Fenrir, dê uma força, mas tá bem legal. Mas canto não, tá, galera? É ela. Eu. E na parte seguinte elas seguem pro carrossel, né, mais uma coisa ali que deixa a Ellie toda impressionada. Cores. Tudo feliz ali, tudo chamativo, né, uma coisa que ela nunca viu, que ela nunca presenciou de perto. Eu acho interessante a construção de fotografia, que nessa parte as luzes em volta, independente das luzes de cenário do carrossel que realmente estão lá, pensando em o que eles querem passar, as luzes são quentes. É amarela, é laranja, geralmente é aquela luz que você traz, aquelas cores que você traz para conforto. É uma sensação aconchegante, ou seja, é um momento feliz, aconchegante. Justamente isso que acontece, né? Elas aproveitando o momento ali, a gente acaba vendo uma cena ali que demonstra a afeição de uma pela outra, principalmente da Ellie, porque a gente vê ali em vários closes, vários planos, a Riley olhando ali, aproveitando, curtindo o momento, e a Ellie olhando com muita admiração, com amor, com muito carinho, sabe?
E pra vontade de estar Riley. junto. Tanto é que ela fala sobre isso. Ela não sabe o que vai acontecer. Nesse momento ela não sabe ainda que a Riley tá partindo no dia seguinte. Mas ela questiona, olha, se você voltar, a gente pode construir juntas algo melhor. E é aí que a Riley começa a mostrar que não, isso não tá nos planos dela definitivamente, porque ela fala, eu ia ser a pessoa que supervisiona quem limpa a merda. Eu não seria uma líder como você, então eu não quero ficar nesse destino, não é pra mim. Foi por isso até que ela largou a Fedra, né, e foi atrás dos vagalumes. É por isso e por questões, né, de ideais e tudo mais. Sim. Isso aí foi a gota d'água mesmo pra ela poder ir atrás. E aí que elas vão pro arcade, que é o lugar mais lindo que a Ellie já viu. Concordo. Mas esse ar de arcade é muito legal e faz referência de novo a algo que apareceu lá atrás, quando ela e o Joe entram naquele mercadinho saqueado, que ela mata o primeiro zumbi, e ela fica ali Ela vê o arcade justamente desligado. do MK2, E ela fica fazendo os golpes ali, né, como se ela estivesse narrando uma partida, e a gente vê que ela jogou ali. Porque assim, eu achei muito legal isso, porque essa parte que ela fica narrando e viajando lá atrás é exatamente como acontece na DLC. Na DLC o fliperama não funciona, então a Riley pede pra ela fechar os olhos e imaginar enquanto ela vai narrando, né? Então eu achei muito interessante que na série ela pôde experimentar de verdade, ela pôde jogar ali, as duas puderam jogar uns contras ali. Ah, é verdade. E até dá a entender que a Riley, quando ela fazia posto ali, inclusive, ela já esteve naquele shopping, já jogou outras vezes, e elas se divertiram. Tem a cena da máquina na cabine de fotos, que também tem as duas juntas ali no game. Então, de novo, muitos fanservices. Esse episódio foi um grande fanservice mesmo, assim, de cenas iguaizinhas, com o adendo de que não é exatamente igual, porque é a atuação de outras pessoas. Porém, pra mim, novamente vou elogiar, a interação das duas tá sensacional, independente delas isoladamente, já que aqui se estava construindo uma dinâmica entre duas meninas, isso tinha que funcionar. Talvez elas funcionassem muito bem isoladamente, juntas não, só que não. Aqui tudo casou assim perfeitamente, até primeiro o episódio começar a mostrar pra gente que as coisas não vão terminar muito bem, que é mostrar exatamente que tem um infectado ali dentro, e depois elas lá dentro conversando e tal, numa hora que parecia que tava super bem, tudo feliz, que elas estavam apenas se divertindo, a Ellie encontrando bombas que a Riley tinha feito, uniu umas pontas e acabou pressionando a menina e descobrindo que ela ia embora. E ela se sentiu traída. É que na verdade ela tava ali, não era à toa, ela não tinha descoberto por acaso e levado a ela. Ela tava aguardando o posto ali, né? Fabricando bombas e tudo mais. Ela se sentiu, acho que, traída porque elas são amigas, melhores amigas, confidentes. Era um momento em que a Ellie estava entregue e ela não estava recebendo todas as informações. Fora isso, ela acabou de descobrir, junto com um pacote de não sei tudo sobre você, que a Riley ainda ia embora. Que então, na verdade era uma noite de despedida, né? Foi uma pancada muito grande de uma só vez, tanto é que, mesmo depois dela receber de presente, né, que foi outro momento fofo, o volume 2 do livro de piadas que a Riley achou, então é aquela coisa assim, pensei em você, sei que você gosta, depois a gente vê que a Ellie carrega e usa o livro até hoje. Mesmo assim, quando ela descobre, ela tem esse impulso de ir embora, depois acaba voltando, ouvindo um grito que não era da Riley, era o grito da lojinha de terror que a Riley tava, e aí elas acabam interagindo, se perdoando e conversando. Durante essa conversa das duas, a gente acaba vendo mais um motivo do porquê da Riley ir atrás dos vagalumes, né? Ela fala que sentia falta de uma família, ela sentia falta de estar no lugar onde ela era importante, onde as pessoas queriam que ela estivesse ali, né? Que ela não era só mais uma. E aí é legal que a gente vê que a Ellie demonstra, né, todos esses sentimentos que ela não costuma demonstrar muito na série dessa forma, né? Até hoje. E ela fala que ela queria a Riley primeiro. Eu queria você primeiro, porque a Riley até fala, você nunca teve uma família antes disso tudo, então você não sabe qual é essa saudade de pertencimento que eu tô sentindo. Mas independente de não conhecer, a Ellie sabe o que é amar, o que é gostar, o que é ter alguém, e ela queria a Riley antes dos vagalumes. E é a única pessoa que ela tem, né? Era a única pessoa que ela tinha. O que torna ainda mais trágico e triste a finalização desse episódio. Daqui pra frente é só ladeira abaixo, gente, assim. É isso. Mas o que acontece depois disso é que elas se perdoam, né? Ficam juntas e vão pra loja lá de artigos de Halloween, de terror, começam a dançar, toca outra música de fundo, que eu vou colocar aqui embaixo pra vocês, nome e artista. Mas eu tenho aqui, pera só um minuto. Que é I Got You Baby, de Cher, caso vocês queiram pesquisar a letra, mas basicamente a letra é exatamente sobre uma relação de eu tenho você, nós temos um ao outro, não importa o que pensam da nossa relação.
Não tô entrando aqui em questões amorosas, eu acho que independente disso, que existe um amor ali crescente nas duas, eu acho que a música é importante nesse momento pra falar do vínculo delas. Sim, De uma sim, ter a sim. outra e de uma ser pra outra. Até nesse porque a mundo. questão do amor mesmo, pra como parceiro, digamos assim, elas estão descobrindo agora. Elas estavam né? começando a descobrir e despertar. Tanto é que o beijinho que acontece nessa cena é uma coisa inocente. Sim, É uma sim, coisa sim. assim, beijamos, de repente elas viram E que agora? gostaram. Sabe? Aquela coisa meio assim, ansiedade Qual que de é o próximo jovem. passo? Por isso que eu falei, é muito inocente, sabe? A forma que eles conseguiram fazer na história original e trazer pras telas ficou impecável, é bonito, sabe? concordo. E infelizmente acaba em seguida. Porque... E aí a gente tem a maior diferença, acredito eu, pro game, né? Que a gente não ia se alongar tanto. Mas que sempre se alonga? no game a gente tinha vários infectados nessa parte. E na série a gente tem apenas um, mas que É o suficiente, né? é o suficiente. Eu acho que no caso das duas ali, talvez foi até mais real, digamos assim. Coerente, porque imagina... Sim, sim. Assim, tudo bem que na história oficial a gente vê que a gente descobre que os vagalumes chegam ali, interferem no que tá acontecendo, inclusive Marlene, e, né, descobre como tudo aconteceu. Ali, eles transformaram o momento de despedida das duas em algo mais singelo. Então, apenas um infectado para duas adolescentes, por mais que Riley fosse agora um projeto de vagalume, ela estava fazendo o posto numa área que não tinha infectado. Teoricamente, estava limpa, ela não Sim. estava se expondo e ela tinha pouca experiência. 3 semanas só que ela fugiu e foi colocada nesse grupo. Então, não faria muito sentido, não teria muita coerência se elas tivessem habilidades incríveis de se virar. Foi suficiente. Elas conseguem, depois de muita dificuldade, porém as duas são mordidas. Sim. E, infelizmente, nesse momento, felizmente ou não sei, nessas horas eu não sei o que a Ellie preferia que tivesse acontecido, mas ela era imune, não sabia disso. Na verdade, elas falam que tem duas opções, né? A Usar uma opção arma. mais fácil, mais rápida e indolor é usar uma arma e acabar com aquilo de uma vez, ou aproveitar o resto do tempo que elas têm ali Juntinhas. juntas, transformarem juntas e é isso. Seria fofo, mas uma transforma e outra não. E aí que a gente entende que a Ellie precisou se virar. E quando ela descobriu que uma virou e ela não, ela precisou matar essa pessoa. Gente, é muito forte. Morreu a luz. Gente, uma luz morreu, mas a gente tá acabando. Isso foi só uma das experiências que ela passou até esse ponto em que a gente tá observando. E por isso que a gente volta no presente, que ela já tá super apegada no Joe e sozinha com ele, e vendo ele praticamente morrer na sua frente, entende o seu desespero. Ela quer salvar ele, assim como ela não conseguiu salvar lá atrás, nesse flashback, a Riley. Porque assim, diferente do Joe, que se fechou dentro de uma casca depois de ter perdido mais de uma pessoa, né? A Ellie, ela se apega muito, é o contrário. Ela demonstra que se importa, ela quer estar junto, ela quer fazer de tudo. É diferente do Joe que tá mais não querendo aceitar, digamos assim. Porque também ele tem mais idade, né? A idade, a experiência, as frustrações, muitas coisas se somam ali. Eu ainda acho que eles são muito parecidos em muitos termos. Mas assim, por exemplo, na minha opinião, a Ellie superou a questão da Riley. O Joe não superou a questão da Sarah. Pode ser. Essa é a diferença da relação dos dois, da Ellie demonstrar muito mais o afeto, de que já tá considerando ele uma pessoa muito próxima, que se importa muito. O Joe, a gente vê que, assim, ele deixa escapar, mas ele não quer demonstrar. Mas você vê, realmente, pensando agora, eu fui pensando enquanto você falava, até a criação do pânico dele na série, que tem gente, a gente viu nos comentários que falaram, não, deixaram ele fraco, que absurdo. Faz sentido pelo seguinte, ele tá travando, ele tá aguardando. E se você na sua vida travar traumas gigantescos, também vai ter um problema desse psicológico, não tenha dúvidas. Então faz sentido. Ela, entretanto, não tem essas travas, não tem esses medos. Ela não tem dificuldade, por exemplo, nessa hora ela tá com muito medo de perdê-lo. Mas ela não teve uma crise ali, ela tá indo pra frente, porque ela não deixou de sofrer. Superar não é deixar de sentir a dor do luto. Aqui não tem coisas reprimidas dentro dela, né? É verdade, tem toda a razão. Acabei assim de ter uma descoberta. Mas o mistério sobre o destino do Joe ainda continua porque ela encontra uma linha, agulha, nada esterilizado e consegue ele costurar. Mas assim, imaginem que uma ferida, sangramento, infecção surgindo. O Joe, no começo, ele faz uns grunhidos, umas coisas de dor, mas ele tá cada vez mais inconsciente, mais pra lá que pra cá. Eu acho que essa costura serviu mais pra estancar ali o sangramento e ele não morrer de sangramento, né? Mas assim, se ela não der um jeito logo, igual você falou, a infecção é morte certa.
Não tem jeito, não tem o que fazer. E ela tá sozinha no meio de uma casa na neve, desesperada. E a gente termina dessa maneira dramática, com um flashback lindo, porém também triste, e um final ainda triste pra ela no presente. Esse mistério se ela vai lidar com outra perda, com outro sofrimento, no meio do nada, indo em direção a um local em que teoricamente ela seria a cura. E isso reforça mais de novo, porque pra Ellie é importante, cada vez mais na sua jornada, ela realmente ser esse ponto de cura. Traria uma luz ou uma recompensa, entre aspas, assim, pra morte. Agora que a gente já viu da Riley, do Sam, do Henry, da Tess e sei lá mais de quantas pessoas que, né, passaram pela trajetória dessa menina. Então, adorei. Achei um episódio redondinho, bonitinho. Eu gostei muito também. Apesar de sabermos que falta muita história pra 2 episódios. O que me preocupa um pouquinho, mas vamos que vamos, né? Apesar disso, eu acho que o que a gente teve aqui de timing, diferente do episódio passado, que você sentiu um pouquinho mais corrido. Nada corrido. Não, nesse eu não senti. O tempo que tinha que ser, deixou o flashback pra quase todo o episódio, com ganchos sutis e necessários no começo e no final. Pra mim foi, assim, perfeito. Foi um dos melhores episódios da temporada até agora, sem dúvidas. Eu gostei muito também. E eu tô muito surpresa e feliz com, de novo, a interpretação que a gente teve. E só trouxe um material aí do jogo, né, a DLC, como o André falou, que é algo tão importante, feito de novo com muito carinho. Comente aqui embaixo, deixa a sua opinião, o que vocês acharam desse episódio, o que vocês esperam pra esse final de série, conhecendo ou não, né, o que vem por aí, porque faltam apenas 2 episódios. E esperamos vocês em todos os próximos conteúdos, que eu não vou dizer quais são, porque a gente promete, e eles nunca vêm. Mas eu espero que eles venham em breve. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Take